Estamos de volta com o programa Verdade e hoje nós vamos conversar com uma pessoa lá de Santa Catarina, de Joaçaba. Ele passou por Cuiabá e eu não poderia perder essa oportunidade de conversar com ele. O Jorge Antônio Ouro, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Jorge, muito obrigado pela sua honrosa presença. Eu tenho absoluta certeza que o seu papo, essa conversa que vamos travar aqui, será interessantíssima, principalmente para os mato-grossenses. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, Carrara, eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra e um privilégio poder estar conversando contigo e estar no Mato Grosso. Então, ontem, quando eu cheguei direto para o evento da Secretaria que eu fui convidado, na hora que eu estava descendo a escada do avião, eu me lembrei do gesto do Papa da Igreja Católica de pegar e beijar os solos. Tem que ser alguma coisa parecida, porque tem um dito esotérico que fala assim: cuidado onde andes, te retire as tuas sandálias, porque estás pisando em solo sagrado. Isso é o Mato Grosso. Então, é uma felicidade muito grande estar aqui. Já tinha vindo aqui várias vezes já a trabalho, já há muito tempo, né? Mas fazia mais de 10 anos que eu não estava aqui, então é uma satisfação. No decorrer do programa, vocês vão saber por que essa colocação do Jorge Antônio Ouro sobre essa deferência especial para o Mato Grosso, vocês vão saber daqui a pouco. Mas primeiro, Jorge, eu gostaria que você, para começar a nossa conversa de verdade, explicasse o que é e qual é a finalidade o que é a eubiose, primeiro, e depois, sim, qual a finalidade da Sociedade Brasileira de Eubiose. Explica para o telespectador. Sim. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma escola filosófica que ela prega o que se chama de ciência da vida. É o bem, o bom e o belo integrado ao ser humano, integrado ao meio cósmico, para que disso saia a realidade. Foi fundado aqui no Brasil em 1924 por Henrique José de Souza, brasileiro, baiano, e que é considerado hoje como assim, um dos grandes filósofos, do ponto de vista externo, né? De que se tem notícia pelo legado que nós chamamos o Henrique José de Souza de professor Henrique José de Souza, né? Nos referimos ali como professor. Então o professor deixou um legado de alguns livros abertos ao público e para os que estão na sociedade, um legado de aproximadamente 8.000 páginas, aí sim, de revelações, de conhecimento, de novo. Assim, o novo. E, professor, assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Ele era um profeta? Parecido. Parecido. Né? Tinha o Brasil por foco, a brasilidade, a humanidade, uma coisa assim. Eu andei muitos caminhos, sabe? Eu estou na Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1986. E o caminho, ele é feito para o caminhante, os dois evoluem junto, tanto o caminho quanto o caminhante. E o caminho adequado, você sabe que é aquele, quando você perde a pressa, você não quer mais engolir o mundo inteiro, não é? E você fica em paz. Isso eu encontrei, então, há 26 anos atrás, quando eu comecei a Eubiose. Então, a Eubiose é uma escola de filosofia que difunde o conhecimento e a questão da integração com o meio cósmico, e tem por sede o Brasil, com representações, com posições em vários países do mundo e em quase todos os estados brasileiros. Em síntese, a eubiose, na verdade, é uma síntese da filosofia, da religião e ciência, e conhecida, na verdade, como a sociedade de esoterismo, teosofia e ocultismo. Sim, mas com um adicional ainda, Carrara, que quando se fala em misticismo e ocultismo, então fica aquela coisa, como o próprio nome já diz, uma coisa mistificada, mitificada, oculta, assim, que se distancia intencionalmente, exatamente, se distancia intencionalmente da pessoa. E a eubiose, ela vem para desmitificar, ela vem para criar um novo código de linguagem onde o oculto só passa a ter valor se ele pudesse ser usado no dia a dia da pessoa. É retirar o chamado véu de Maia, né, o véu da ilusão, é mostrar, ensinar a humanidade a ver novamente. Então a cidade, ela vem, assim,
devolução das linhas de filosofia. Então, como último passo, nós temos a teosofia, que foi um início de transição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, com Helena Blavatsky, onde ela teria que iniciar um movimento nos Estados Unidos, que seria uma rama evolucional. Esse movimento não dá certo, ela volta para a Índia para adiar, e o movimento teosófico daí entra no seu trânsito normal. Depois, então, e Blavatsky dizia, então, há de vir um outro discípulo mais preparado para continuar de onde eu parei. Aparece a Sociedade Brasileira de Eubiose, que começou com a Sociedade Teosófica brasileira, e pode ser considerada como a pós-teosofia, sabe? Porque tudo que Blavatsky deixou, e o que se sabe do conhecimento até agora, diz respeito a uma coisa chamada quarto sistema de evolução, que é o mundo, como se sabe. Não interessa qual seja o livro escrito até hoje, ele foi escrito sobre o quarto sistema de evolução, que é o máximo do segredo que se pode ter. Quando chega a eubiose, e aí então ela pega esse bastão de mando da lei e segue com a evolução, aí então se começa a revelar à humanidade coisas do quinto sistema de evolução, Mato Grosso, sexto sistema de evolução, sétimo, então, tudo que existia de impossível de ser revelado por ser completamente desconhecido, até dos mais ocultos adeptos, das ordens mais secretas e reservadas, agora é dito, é escrito, é revelado e é compartilhado. Como que a gente vai fazer aqui hoje? Professor, perdão, o senhor não quer que chame de professor, mas, meu caro Jorge Antônio Ouro, a eubiose é aberta para todos os credos, todas as raças, classes sociais, sexos, ou ela é uma sociedade secreta? Não, é uma sociedade aberta. É uma escola de filosofia. Qualquer pessoa, de qualquer credo, qualquer religião, sem abrir mão do seu credo, sem abrir mão da sua religião, pode ir frequentar. A cidade ela tem uns graus preparatórios e outros graus de informação, né? Então tem um preparatório e mais 4 graus, se chama Manu, Yama, Karuna e Astarot. Depois se passa para um outro nível chamado de série interna e sempre adquirindo conhecimento, aberto a qualquer pessoa, né? Agora tem uma coisa que é muito clara, que é o seguinte: não se serve dois senhores ao mesmo tempo, que assim, na medida que você começa a descobrir o que é a realidade, aí você adquire elementos para questionar. Esse caminho que eu estou seguindo é um caminho bom? Eu vou seguir os dois ao mesmo tempo. Isso que é evolução, isso que faz parte e faz a vida tão bela, uma experiência tão linda como é. Meu caro Ouro, a eubiose, pelo que eu sei, tem 3 templos no Brasil. São Lourenço, em Minas Gerais, foi lá que tudo começou. São Lourenço é chamada de capital espiritual do mundo. Sim. Itaparica, na Bahia, e em Nova Chavantina, em Mato Grosso. A sagrada terra do Mato Grosso. Lá, eu conheci a eubiose lá, eu conheci o templo da eubiose. Visitei já 2 vezes o templo da eubiose em Nova Chavantina. Eu pergunto, a eubiose é uma religião? Tem as religiões que são as análises humanas de um conhecimento iniciático trazido à humanidade por todos os avatares, como Krishna diz a Arjuna. Toda vez, ó lá no que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei. E aí tem o Jesus da igreja, que é o Jeshua Ben Pandira, Manco Capac, Quetzalcoatl, né, Odin, o Moisés, Amenófis IV. Então, tem vários avataras, vários bodhisattvas, vários seres que vieram restabelecer a lei em cada povo, né, pontual, e aí depois que ele sai de cena, então se transforma numa religião. Isso é uma religião. Budismo, né? Budismo, Krishna, todos eles. Então, isso são religiões onde a coisa original ela recebe uma roupagem místico-devocional e se cria uma religião. Mas há uma religião real dentro do sentido da palavra religião, que vem de religo, religas, religare, que é ligar ao homem a si mesmo, a divindade que em si habita. Nesse sentido, a eubiose é uma religião, para religar o homem à sua origem, não no sentido místico-devocional. Essa pergunta que eu fiz agora, essa relação é essa aqui. Lá no pórtico do templo da eubiose está escrito assim: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E a eubiose também tem como lema, ou se ampara na frase: a esperança da colheita reside na semente. Explique isso aí. Spes messes in semine. Em todos os sentidos.
o Spermaceti semini, ele funciona no físico, que é o criar, o engendrar, né, a terra para produzir, e funciona quando você tem um pensamento, quando você tem uma emoção, quando você fala, você exerce um poder, mantrika shakti, né, você cria, e o que é usado para produzir os órgãos da fala é a mesma matéria-prima que produz os órgãos sexuais. Então, se pode criar fisicamente ou verbalmente da mesma maneira, só que verbalmente tem mais ação e tem mais longevidade. Então, o que você fala, você cria. Você fala assim: quem semeia vento colhe tempestade, diz-me com quem andas e te direi quem és, né? É quem fala o que quer, ouve o que não quer, esse tipo de coisa, porque o poder da fala, o poder da criação mental, da criação emocional, ele cria, né, tão visíveis quanto eu e você que estamos aqui agora conversando. Então, você criar conscientemente, construtivamente o bem, o bom e o belo, isso concorre para o benefício não só de quem está criando, mas para a alteração do próprio meio que dá origem a essa criação. Isso é o Spermaceti semini. Estou conversando aqui no programa Verdade com Jorge Antônio Ouro. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. E nós fizemos o primeiro bloco para explicar para você, telespectador, o que é a eubiose e qual a sua finalidade. No segundo bloco, nós vamos entrar num assunto mais profundo e eu te convido a acompanhar. Mas agora vamos para o intervalo comercial em nome da Livraria Janina.